essa senhorinha dar aula de dança deitada num tapete, porque naquela época ela ainda não tinha recuperado totalmente a sua movimentação. Bom, eu venho de uma família de artistas, né? A minha mãe, Joana Lopes, e meu tio, Léo Lopes, que já faleceu. Então esse ambiente artístico sempre permeou a minha vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, eu comecei a fazer aula de dança e a minha primeira professora foi a Juliana Carneiro da Cunha, que na época era aluna da Dona Maria. E eu fiz aula com ela um determinado tempo, até que ela foi para o Mudra. E aí eu fui fazer aula com a Dona Maria Duchens. Então o meu encontro com a dança, com a Dona Maria, ele acontece num primeiro momento da minha infância. Tivemos que sair de São Paulo e eu fui morar em Londrina. Então ali eu não tive mais nenhum contato com a dança, mas o meu corpo já estava ativado, né? A minha vida e a arte, a arte para mim é quase que uma substância, um elemento, né, da minha própria história. Então quando eu fazia aula naquela sala maravilhosa, mágica, aquela sala era muito grande. E a gente saía da sala e ia ali para o hall e depois já entrava para o jardim dançando. Enfim, a gente explorava mesmo, investigava todos os espaços possíveis daquele lugar mágico. E depois de muitos anos, quando eu retorno para aquele espaço, eu percebi o quanto ele era pequeno, né? E o quanto a relação do espaço ela é muito subjetiva, ela é muito mágica, porque apesar dele ser metricamente pequeno, quando eu retorno depois de adulta a fazer aula com a Dona Maria, ele internamente fica grande também, né? A Dona Maria, como uma pedagoga, né, ela tinha uma qualidade que eu acho que isso foi uma coisa que eu trago ainda comigo, que eu aprendi com ela, que é não entrar no território do certo e do errado, mas de potencializar aquilo que você tem como qualidade e, de alguma forma, te desafiar aquilo que você não tem como potência. Então, isso traz uma sensação de possibilidades e nunca de eu não posso, isto não é bom, isto não é bonito, eu não devo fazer isso. E ela sempre foi uma pedagoga que ela privilegiou o processo de criação dos seus alunos. E isso é uma coisa que é uma preciosidade e que eu acho que eu trouxe isso junto, né? Por viver isso intimamente, por viver isso realmente no meu processo de consciência, de corpo, de movimento, de expressão. A Dona Maria, em sala de aula, era uma pessoa extremamente concentrada, apesar dela parecer uma pessoa bem avoada, entendeu? Porque ela falava umas coisas que na hora você falava assim, gente, o que significa isso, entendeu? Porque ela já fazia... É como se a cabeça dela fosse lá na frente e voltasse. Às vezes dava uma sensação assim, de uns hiatos, né? De que ela estava falando uma coisa que a gente não conseguia entender e depois, ao longo do tempo, isso era decifrável. Ou, ao longo do tempo, a gente já sabia que ela estava falando alguma coisa que ia reverberar lá na frente, né? Mas ela tinha essas estratégias de nos colocar em lugares de desafio, nos colocar em lugares que eram de uma grande possibilidade de investigação. E eu acho que foi uma metodologia que funcionou muito bem, porque diante de todos os alunos, porque ela também tinha o que era muito comum naquela época também, um espaço muito democrático para dança, onde todas as pessoas faziam aula, profissionais ou não profissionais. Muitas pessoas desses grupos continuam trabalhando com dança, continuam trabalhando com o corpo. Então, aquilo, de alguma forma, se constituiu na formação dessas pessoas. Em alguns momentos, quando ela nos dava alguns exercícios de técnica, teve um dia que ela fez a barra do Yos. E que aquilo para mim foi assim, de uma beleza que, não sei, ficou isso para sempre. Ela levantando a perna, fazendo todas as movimentações em 8, né? Porque era uma barra, como se fosse uma barra de clássico, mas a movimentação toda era
no 8, e a afluência dela, o controle dela diante de tudo que essa pessoa passou, com a perda dos movimentos, com a recuperação dos movimentos, porque ela tinha uma consciência muito intensa do próprio corpo, ela fazendo aquela barra, para mim ficou assim como se eu tivesse ganho um presente, que até hoje eu não esqueço disso. Eu queria fazer um recorte num momento que eu acho que foi histórico, tenho certeza que foi histórico, onde nós conseguimos fazer, né, Dona Maria, Renata Neves, fizeram uma parceria com a Secretaria de Cultura, Educação e Saúde. Foi no governo da Luiz Erundina, e uma proposta de oficinas para os funcionários da Prefeitura de São Paulo, que eram funcionários da saúde, da educação e da cultura, e também para crianças, enfim, foi uma grande ação. Então, pensando que naquela época, né, nós fizemos um trabalho que construíam diálogos entre várias secretarias, e principalmente, que é uma coisa inédita, né, a Secretaria da Saúde estar presente nisso, pensando de quanto ela, no caso, né, o secretariado, enfim, toda a equipe, sentia o valor do trabalho de dança, do trabalho de cultura também na saúde. Bancar mesmo um projeto de uma longa duração, onde todos os funcionários que desejassem estariam inscritos nessas oficinas, e ao final fizemos uma grande dança coral no Teatro Municipal, que foi uma outra coisa completamente inédita e que nunca mais aconteceu. E a Dona Maria foi, nesse momento, não só a grande coordenadora, mas como ela, junto com a equipe toda, nós construímos essa dança coral, e ela assistia a alguns ensaios, ela trazia as percepções dela, as direções dela, e ela sabia muito bem aonde deveria chegar. Então, como foi feita aquela dança coral, com mais de 100 pessoas, no Teatro Municipal, com os alunos, com as crianças alunas da Renata Neves, com as crianças que tocavam lá junto com a Sônia Silva, na escola da Sônia Silva. Então foi um trabalho cênico que eu vejo como algo revolucionário, né, naquela época. Quando eu retornei para Dona Maria, já adulta, ao mesmo tempo eu fazia aula com Klaus Viana, que são os meus mestres fundamentais, porque teve um determinado momento, né, como a gente tem isso, quando se define uma escolha de vida, de profissão, que a gente mergulha obsessivamente nas experiências. E eu vejo o quanto esse mergulho foi extremamente importante para mim e que reverbera até hoje. Então eu saía da aula do Klaus e depois eu ia fazer aula com a Dona Maria. Então, o quanto esses dois mestres me ensinaram o que a gente pode fazer com a estrutura do corpo e com a estrutura, porque é uma estrutura complexa de um repertório expressivo. Então, eu acho que eu tive o privilégio, né, de ter tido tanto o Klaus como a Dona Maria como os meus mestres. E isso foi uma das decisões mais intensas da minha vida, de eu ter abandonado o curso de dança da Unicamp. Porque um dia eu me perguntei, eu quero estar aqui ou eu tenho que estar ao lado dos meus mestres? E naquele momento, a única resposta que veio do corpo e do coração foi estar ao lado dos meus mestres. Porque eu sabia que eles não iam durar para sempre. Porque realmente foram duas pessoas de uma importância fundamental na minha vida, como pessoa, como artista, como educadora. É incrível como o sentido, né, e o significado da palavra reverberação, ela é infinita. Então, o que eu posso dizer de ter tido o privilégio de ter sido aluna de uma pessoa tão especial é que tudo o que eu vivi com ela reverbera até hoje. Tanto quando eu estou com as crianças, tanto quando eu estou dando aula para educadores, tanto quando eu estou dando
estou trabalhando com Lagartixa na Janela no processo de criação, ver e sentir mesmo, né, como foi sólido, como aquele trabalho ele se solidificou no sentido de não cristalizar, mas que ele reverbera até hoje na minha vida, como entendendo a dança como uma linguagem, a arte como uma possibilidade de estar no mundo, de falar sobre o mundo e de viver o mundo.